vocês. Eu espero muito que esteja tudo bem por aí. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Aqui tá uma chuva hoje deliciosa. Eu amo esse tempo assim, um tempinho de chuvinha. E eu quero primeiramente pedir desculpa pelo vídeo anterior, né? Que nós não conseguimos fazê-lo como eu gostaria, que não foi feito como eu planejei. Tive bastante dificuldade para subir o vídeo, mas enfim, eu não desisto, eu não desanimo e nós vamos dar sequência nesse vídeo hoje. Segunda-feira tem um vlogão bem legal do meu final de semana, da rotina com a Mel, né, das coisas que a gente vai vivenciando, e aí eu quero estar trazendo para vocês aqui no canal. Então, não deixe de deixar aquele like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Compartilhe com seus amigos. Interaja para que o nosso canal possa ficar subindo, né? O YouTube possa entender que são conteúdos interessantes e colocar em destaque para outros poderem se achegar até nós. Nos ajuda, né? Não estou pedindo nada a não ser somente você nos ajudar a compartilhar, divulgar, curtir e a se inscrever no canal. Então vamos lá, que eu não quero me estender muito aqui para não ter problema na hora de subir esse vídeo. Bom, nós tínhamos parado no vídeo anterior eu falando a respeito sobre o diagnóstico da Mel, como é que eu descobri, né? Então vocês viram que eu tive um sangramento, a princípio parecia ser um princípio de aborto, então eu tive esse sangramento inicial. E ali onde o médico constatou que provavelmente eu teria uma bebê com microcefalia. Mas, porém, ele não me deu nenhuma certeza porque ele não era um médico que poderia afirmar que seria um bebê atípico. E aí eu fui fazer o ultrassom de morfológico com um tempo anterior ao previsto de que se faz, né, no período gestacional. E lá, de fato, realmente a médica, fazendo aquela série de perguntas, constatou, fazendo as perguntas e mais o exame morfológico, constatou que meu bebê seria um bebê que teria microcefalia. Bom, ponto. Eu vim para casa com esse diagnóstico de que eu teria uma filha com microcefalia. Cheguei na minha casa, contei, né, na época, contei para o meu esposo, contei para os meus filhos o que estava acontecendo, que de fato teríamos uma criança especial em casa e assim fui trabalhando a minha cabeça para ter um bebê com microcefalia. Fui vendo vários vídeos, vários conteúdos na internet, várias mães, comecei a acompanhar algumas mães no Instagram com microcefalia e estava pronta para que a minha filha viesse com microcefalia. No dia da minha consulta com o meu médico de pré-natal, eu levei os exames para ele, expliquei a situação e aí ele, nossa, de uma forma tão humana, ele me acolheu. Estava eu e meu esposo na época, né? Hoje sou divorciada, mas na época eu estava com ele e aí ele nos acolheu, ele nos abraçou, né? Nos acolheu de uma forma assim, porque quando você recebe um diagnóstico que você vai ter um filho que virá portador de necessidades especiais, seu mundo cai, seu mundo desaba, você fica sem chão, sem rumo, sem direção. É uma bomba que cai na sua cabeça, não dá para você tratar isso de forma natural. Não é natural, não é normal, não é comum, né? É uma criança que vem com suas limitações e até você entender esse processo é muito difícil, é muito doloroso. Não dá para chegar e falar para a mãe, entenda, é assim. Não é assim. É um processo e a gente passa por esse processo. E nós, seres humanos, precisamos ter um pouco mais de sensibilidade com a dor do outro. Nós somos muito radicais, porque se a dor não é nossa, tanto faz como tanto fez. E não é bem assim as coisas, né, gente? Eu acho que a gente tem que deixar um pouco esse lado nosso meio radical de lado e ter um pouco um lado mais emocional mesmo da coisa. E aí esse doutor, eu não posso falar o nome dele, que foi um médico assim, olha, foi uma mãe naquela situação, me acolheu, me abraçou. E aí ele falou, conversou e assim meu coração foi se acalmando, as coisas foi parecendo que iam ser levadas mais tranquilamente. Na hora de eu estar saindo do consultório, ele falou assim, olha, eu vou te indicar um médico, ele é voltado para medicina fetal. Só que ele é médico particular, ele não atende o SUS. Porém, alguns casos em específico, quando ele consegue
tirar benefício isso para estudo, ele pega esses casos para poder acompanhar até o final da gestação, para ver como que evoluiu, para colocar talvez seja alguma matéria que ele tem, eu não sei. Mas enfim, eu fui bem ciente que eu seria mais um estudo, né, para medicina. E aí ele me falou, olha, você vai ligar nesse telefone e veja se eles conseguem marcar uma consulta para você expor sua situação e ver se ele vai conseguir te acompanhar. Se ele conseguir te acompanhar, você está em excelente mãos. Eita. Liguei, né? Quando eu cheguei em casa eu liguei para a secretária. No primeiro dia eu não consegui falar no segundo dia. Ela falou, olha, é o seguinte, eu vou tentar falar com ele, se ele tiver vaga na agenda, porque a agenda está cheia, a gente te retorna até sexta-feira, isso era numa quarta-feira. Se ele for te atender, ele vai te ligar até sexta. Se você não receber nenhuma ligação, é porque provavelmente ele não vai pegar o seu caso. Falei, bom, tudo bem, né? E a minha esperança sempre estava em Deus, mas a gente sempre quer ouvir alguém voltado, né, do conhecedor da medicina para poder te falar, te esclarecer algumas dúvidas. Quando foi na sexta-feira, eu recebi uma ligação do consultório dizendo que eu poderia ir na terça-feira, estava agendado para eu ir na terça-feira às 9 horas da manhã, que ele gostaria de fazer um exame para ver se de fato era um bebê com microcefalia, e aí lá ele me daria um parecer se eu continuaria fazendo acompanhamento com eles ou não. Já nesse caso, a minha gestação, o meu pré-natal já não seria mais mensal, seria então agora quinzenal, porque eu poderia correr o risco de ter um aborto espontâneo por conta da idade, por conta da própria gestação em si, né, que é um bebê que já tinha as suas deformidades, já era de alto risco por conta da obesidade, da idade, enfim, então eu passaria a ser acompanhada de 15 em 15 dias. Quando eu fui nessa consulta lá com esse médico de medicina fetal, ele fez os exames e tal, né? E aí ele falou assim, ó, vou te dar uma cartinha e aí você vai levar essa cartinha pro seu médico. Aí eu falei, puxa, ele não vai ficar com o meu caso. Aí ele falou, você espera um pouquinho na recepção que eu já te levo a cartinha. Mas ele não falou nada a respeito do bebê, não falou nada. Só ia me dar, se mandou esperar para que eu fizesse essa cartinha. Aí quando eu desci, fiquei esperando na recepção. Realmente lá é uma clínica particular, tem a ala que atende as pessoas que são do particular e o pessoal do SUS fica numa salinha meio que isolada assim de canto, né? É incrível, né? Como o ser humano se você não tem condições, você realmente é colocado de lado. Não adianta a gente querer falar que não, mas é assim, isso pra mim hoje é muito claro, né? Isso é muito claro, mas vamos lá, né? Sobre isso eu vou falar. E aí eu desci, fiquei nessa salinha que eram cadeiras de alunos, né? Sabe essas cadeiras que tem aquele formato em L? Era cadeira de aluno. E aí eu fiquei ali esperando. Quem começou a me acompanhar nesse período foi a minha irmã, que foi Nossa, meu Deus, não tenho nem palavras para falar a respeito dela. Ela me acompanhou em todas as minhas consultas, que era lá do outro lado. Eu moro num canto e ela lá na Paulista, numa travessa da Brigadeira. Ela vinha me buscar em Jandira e me levava para lá, para essa clínica toda terça-feira, prontamente, ela nunca falhou. Bom, fiquei esperando ele descer essa cartinha, ele veio com essa cartinha, daí veio com a carta e ele falou assim, ó, suas consultas estão agendadas para todas as terças-feiras às 9 horas da manhã. Meu Deus, que alegria, porque eu teria alguém com um pouco mais de conhecimento me acompanhando de perto, né? É óbvio que a gente sempre procura o melhor para os nossos filhos. E aí comecei a ser acompanhada por esse médico. Numa dessas idas minhas, ele me chamou, eu fazia sempre o acompanhamento numa sala. Nesse dia especificamente, ele me levou para uma outra sala, porque eles iriam fazer o meu acompanhamento com outro aparelho. Era um aparelho mais avançado, mais sofisticado, eles iriam fazer o ultrassom com outro aparelho. E aí entrei nessa sala, estava tudo muito escuro, era uma sala fria. E aí entrou o médico para examinar novamente, e aí ele conversando com os alunos, porque era uma clínica que tinha os alunos que faziam as aulas ali com ele. E aí ele falou, tá vendo aqui o cerebelo, tá vendo aqui a quarta vértebra, não sei quantas vértebras, não sei o quê. E assim eu fiquei meio que abobada, porque o que tem a ver vértebra com cérebro e tal, e eu não entendia nada.
Bom, fiquei na minha esperando ele falar, porque toda vez que terminava ele me dava um parecer de como que estava a situação. Aí ele falou assim: bom, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: até agora o seu bebê foi acompanhado como se tivesse microcefalia, porém não é isso que o seu bebê tem. O que o seu bebê tem é uma patologia chamada mielomeningocele. Eu falei: o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, nem sabia o que significava. Aí ele falou assim pra mim ainda: isso acontece com uma em 1 milhão de crianças, acontece uma situação dessa. Eu falei: nossa, nem se eu ganhasse na Mega Sena eu teria essa chance, né? Ele falou: exatamente. Mas assim, eu falei: então, mas o que muda? Ele falou: muda tudo, porque não é só a parte cerebral que foi afetada, a coluna dela tá exposta, tá coberta com uma membrana, né? Uma membraninha que fica sobre a coluninha dela, mas tá exposta. Ela atingiu, acho que até a quarta vértebra, porém o dela foi um pouco mais agressivo. Por quê? Nessa formação lá no útero, quando faz o fechamento, o dela não se fechou, então essa coluninha ficou exposta. Com isso, a coluna desceu e o cerebelo desceu. E aí o cérebro, em vez de ser formado corretamente, ele foi formado errado, né? Então ele formou tipo as placas uma em cima da outra. Então o caso dela é muito mais grave do que se imagina. Ele falou: olha, na verdade, o que eu vou te dizer é que ela nem tem chance de sobrevivência depois de nascida. Porque aqui dentro da sua barriga, o que ela precisa se alimentar, ela se alimenta pelo cordão umbilical. Mas fora da sua barriga, ela vai precisar de oxigênio, vai precisar de tantas coisas que talvez ela não consiga sobreviver nesse primeiro período de vida. E se sobreviver, a sua filha vai ser uma criança vegetativa. Cara, aí eu falei: meu Deus, né, você fica... eu desabei, aí eu chorei ali, eu não conseguia me recompor, a minha irmã chorando. Foi uma notícia muito triste, né, de você saber que além que o seu filho não tinha só uma coisa, que o seu filho teria outras coisas, e que a chance dela sobreviver, eu vou falar dela agora porque eu sei que é uma menina, né, a chance dela sobreviver era pouca, era quase nada, né, diante da medicina era zero. Ele falou: ela tem 1% de chance de sobrevida, porque a má formação cerebral dela impede muitas coisas, afeta a parte respiratória. Crianças com mielo têm problemas, a parte de baixo é afetada, né? Quem tem filho com mielo sabe como é que é. Ele falou: enfim, a situação dela é muito delicada. Mas semana que vem você volta, eu quero te conversar com você a respeito de um assunto, mas semana que vem a gente fala sobre isso. Provavelmente ele esperou me recompor, né, daquele diagnóstico, daquele resultado. E aí quando eu voltei na próxima semana, ele falou assim: olha, é o seguinte, o Estado, ele te permite fazer um aborto nessas condições, porque essa criança ela virá já com uma grande probabilidade de não ter uma chance de sobrevida, e se viver vai ser uma criança que vai ficar acamada pro resto da vida dela. Não tem chance, né? É um bebê que a gente sabe que não tem chance. Então nessas condições o Estado te permite fazer o aborto. Se você quiser fazer o aborto, a clínica te oferece todo esse respaldo e você faz esse aborto. Bom, e aí dá uma continuidade aqui. Ele falou: bom, então o Estado te permite fazer esse aborto, e aí você conversa com a sua família e você vê se eles aprovam, e aí conversamos sobre isso na próxima semana. E aí que começa uma outra história que já está superada, porém foi a fase mais difícil para eu enfrentar também. Quando eu vim com essa informação para dentro da minha casa, na época o meu marido achava que eu deveria fazer o aborto, e porque ele falava que nós não teríamos condições de criar uma criança nessa situação. E aí começou a grande dificuldade de aceitação dele, e eu batendo o pé que não, independente de como ela seria, de como ela viria, se ela poderia durar 1 minuto, 2 minutos, eu levaria essa gestação até o final, porque independente de tempo eu queria conhecer a minha filha. E assim comecei a ter duas guerras, né? Aí comecei a entrar numa crise, né, dentro do meu casamento, e outra, essa situação com a Mel. Eu não vou falar a respeito dessa situação do casamento, porque não é esse o assunto. Então eu vou falar só sobre a Melissa.
E aí eu optei, na outra semana quando eu voltei, eu falei pra ele que eu não iria fazer o aborto, que independente de tempo, de como ela viria, das condições dela, eu enfrentaria isso e eu queria conhecer a minha filha. Aí ele falou, tudo bem, é um direito que você tem, então vamos fazer o seguinte, eu vou te propor uma outra situação. Dentro da medicina, a gente consegue fazer uma correção de mielo intrauterina. Você consegue fazer realmente uma correção intraútero, né? Tudo via... esqueci o nome agora, depois eu lembro. Imagem, né? E aí a gente consegue fazer para amenizar um pouco o impacto dessa formação, porque quanto mais ela vai crescendo lá dentro, menos espaço ela vai tendo e pior vai sendo para ela. E aí a gente vai conseguir então marcar para você, vamos esperar agora, a gente vai atrás de, como é tudo pelo SUS, a gente tem que achar um hospital que ceda a parte de cirurgia, né, a parte cirúrgica, nós vamos procurar anestesista, então ele falou, é uma série de coisas que a gente tem que correr atrás, então você vai vir, a gente vai acompanhando, mas enquanto isso a gente vai fazendo os nossos corres por trás para que você consiga fazer essa cirurgia intrauterina para amenizar as sequelas na vida da Melissa. Ok, né? Enquanto a isso, enquanto a isso eu concordo, eu aceito, né? Se for para amenizar, eu aceito e fico na espera. Ele falou só que é o seguinte, você tem que ficar ciente, você vai assinar um termo que pode ocorrer de acontecer um aborto, né? Ele falou assim, pode ser que sim, pode ser que não, mas você tem que estar ciente disso. Então eu tinha ciência, né, total de que a Melissa poderia ter uma chance melhor fazendo aquela cirurgia, ou também eu poderia estar correndo o risco de perdê-la diante daquela situação. E aí nós vamos continuar no próximo vídeo, porque eu acho que senão o YouTube não deixa esse